Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar a tag base, mas antes eu deixei na descrição do vídeo um dos melhores notebooks para programadores. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom gente, como vocês podem ver aqui, já estou com o navegador aqui aberto e o VS Code, tá? Então, o que é a tag base? Basicamente, ele é o seguinte, ele é uma URL base, tá? No caso, esse daqui é uma URL, tá? Então a gente vai colocar uma URL base, tá? Para ele navegar sobre essa URL, tá? Então vamos colocar aqui como exemplo, colocar a base aqui, tá? E vamos colocar o YouTube, por exemplo. Coloquei o link do YouTube, certo? E aqui a gente vai colocar a tag A, tá bom? E a gente vai colocar nada aqui dentro. A gente vai colocar o nome teste, pode ser? E aqui a gente vai clicar. Quando a gente clicar, automaticamente ele vai para o YouTube. Por quê? Porque é uma tag base. Se não tiver nada aqui, ele vai considerar como base o link de URL padrão, tá? Então o recomendado é que você coloque o link do seu site, que vamos dizer assim, digamos que o seu site tem várias abas, então você quer que ele volte para a página padrão, por exemplo, der algum erro, alguma coisa, ele quer que volte para a página inicial. Então quando a gente coloca isso aqui, certo? Automaticamente ele vai para a página inicial, tá bom? Então eu vou ter aqui, tá? Então existe essa maneira, tá? E existe o seguinte, por exemplo, vamos colocar que eu tenho uma segunda pasta aqui. Eu quero que ele vá para a segunda pasta. Então vamos criar uma pasta aqui, tá? Colocar aqui teste. E dentro do teste, a gente vai colocar aqui uma base 2, tá? .html. E aqui vou colocar o código base. E aqui eu vou colocar um H1 escrito cheguei. Então, se eu executar aqui, como você pode ver, está o nome cheguei. Então, vamos colocar aqui na URL 1 e vamos colocar aqui, ó, uma referência A, tá? E esse aqui a gente vai colocar o caminho dele, que no caso é o teste e base 2. Então, vou colocar aqui o nome base 2. Como vocês podem ver, já está aqui. Então, você pode pensar, pô, eu coloquei o caminho aqui para acessar essa pasta. Então você deve pensar aqui, quando eu clicar aqui, automaticamente ele vai acessar essa pasta, não é isso? Então vamos testar. Vou clicar aqui e ele não foi, ele foi para o YouTube. Por quê? Porque a nossa tag base é o YouTube, tá? Digamos, o domínio ele é o YouTube e o caminho que a gente colocou, no caso é esse daqui. Então quando a gente coloca a base aqui, seja o YouTube, Google, o que for, ele vai utilizar essa base aqui, ok? Para buscar, vamos dizer assim, para buscar o caminho, para buscar o arquivo. Por isso que toda vez que eu coloco aqui uma tag desse nível aqui, tá? Que é para buscar uma pasta, ele vai buscar no YouTube, o domínio do YouTube. Como vocês podem ver, o domínio que a gente tem aqui é essa URL, ok? A minha base é essa daqui. Então ele tem que buscar nessa base aqui, tá? E no caso que o meu arquivo principal é esse, então ele tem que buscar sobre esse arquivo principal, ok? Então vamos colocar aqui mais um exemplo, que no caso é o seguinte. Vamos colocar aqui que eu quero colocar um outro site. Digamos que eu quero que ele acesse o Google. Então eu vou colocar aqui o Google. Como vocês estão vendo, é uma outra URL, ok? Então se eu colocar aqui, ó, Google e clicar aqui, ele vai acessar o Google, ok? Então, se eu colocar uma outra URL aqui, tá? Ele vai buscar pela URL. Então vamos para outro exemplo. Vamos dizer que a gente colocou um ID aqui, um arquivo div aqui, tá? E a gente vai colocar um ID. E a gente vai colocar o nome de contato. Pronto, até aí tudo bem, ok? E aqui eu vou colocar o nome contato. Como vocês podem ver, já apareceu aqui, ok? E dentro daqui, eu vou aproveitar e vou criar uma distância, ok? Vou colocar aqui
o style e vou colocar aqui a distância de 10, que ele não funcionou aqui. Vamos ver se for por conta disso aqui. Vou colocar 100. Já criamos uma distância aqui, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo. Então a gente vai colocar aqui uma tag A, certo? E vou colocar para a gente encontrar essa div aqui, tá? A div contato. Então vou colocar aqui contato, ok? E eu vou criar o nome aqui, contato, ok? Como vocês podem ver, tá aqui embaixo. Se eu clicar aqui, ele vai automaticamente para o YouTube. E como vocês podem ver, o caminho que eu coloquei no YouTube foi o que? Contato. Por quê? Porque ele pesquisou no YouTube? Porque a nossa base URL é essa daqui, entendeu? Então por isso, tá? Que ele vai buscar no YouTube, ok? Agora, por exemplo, se eu pegar essa URL aqui, deixa eu só abrir aqui novamente aqui, fica melhor para mim. Pegar essa URL base, ok? Copiar aqui e colar aqui como essa URL base. E eu vim aqui embaixo, eu clicar em contato, como vocês podem ver, ele vai encontrar o ID contato. Claro que vocês podem ver, não está tudo perfeitinho aqui, tá? Mas o importante é vocês entenderem o conteúdo em si, ok? Quando eu coloco a minha URL base, ok? Automaticamente ele vai colocar o resto do caminho, que isso aqui é um caminho, ok? Então ele vai colocar o caminho aqui, ó, contato, ok? Então, se eu vir aqui e clicar aqui na base 2, ele vai para o YouTube? Não, ele vai para a base 2, ok? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a URL base, ok? E aqui o resto do caminho, ok? Então, gente, essa é a maneira, certo? De se utilizar a tag base. Resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não conseguir explicar corretamente da melhor maneira possível para vocês, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo também explicando, ok? Então é isso, valeu, falou e até mais.